Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula a gente vai dar sequência ao nosso estudo de campos elétricos, tá? E a minha proposta aqui para vocês é mostrar um laboratório virtual, em que a gente consegue fazer algumas simulações de campos elétricos e cargas elétricas. Bem, esse laboratório virtual, ele é o laboratório, ele é acessível através do navegador de vocês, tá? Que é dessa empresa FET Colorado. .edu, esse que é o domínio dele. Aqui esse FET Colorado ele tem outros laboratórios virtuais de mecânica, de termologia, hidrostática. A gente vai utilizar nessa videoaula um laboratório que é de cargas e campos elétricos. Esse laboratório que tem essa interface aqui, ó, nele a gente consegue incluir algumas cargas elétricas, fazer medidas tanto de campo elétricos quanto também medidas de potencial elétrico. Tá bom? Então aqui só para vocês entenderem como que ele funciona. Aqui eu consigo, né, colocar os valores, né, por exemplo, a distância em metros, né, para a gente entender que cada quadradinho tem meio metro, né. Aqui a gente pode colocar essa grade também para poder nos auxiliar em relação à distância. Aqui a gente seleciona, né, para aparecer o campo elétrico, e a gente também pode selecionar em relação à tensão elétrica. Bem, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar só com campo elétrico. Então aqui, por exemplo, ó, quando eu adiciono uma carga elétrica de 1 nanocoulomb, tá vendo? Aparecem umas setas. E essas setas aqui estão representando exatamente o nosso campo elétrico. Onde ela está mais branquinha, né, mais forte, o campo elétrico tem maior intensidade. À medida que ela vai se afastando, né, que a intensidade do campo elétrico vai diminuindo, a gente repara que a setinha ela vai se apagando. Então é dessa forma que esse laboratório está representando esse vetor campo elétrico. Aqui a única limitação que eu vejo desse laboratório é justamente que a carga elétrica sempre tem que estar com 1 nanocoulomb. Então a gente está limitado a fazer medidas, né, utilizando esse valor de carga elétrica. Mas para a prova de princípio, né, que é o nosso objetivo, né, demonstrar, evidenciar aquelas equações, aquelas expressões para o campo elétrico, eu acho que com esse laboratório aqui isso vai ser suficiente, tá? A gente inclusive pode adicionar uma carga também negativa, né, de menos 1 nanocoulomb. E aí repara que olha como que se comporta o campo elétrico. Ó, ele sai da carga positiva, ó, e entra na carga negativa. Justamente como a gente já viu lá atrás quando a gente falou sobre campo elétrico e cargas elétricas. Esse sensor que está dizendo que tem adicionado aqui, ó, se a gente colocar ele, por exemplo, nesse ponto aqui, o que ele mostra para a gente? Ó? Ele mostra para a gente o módulo, né, a intensidade do campo elétrico, 21,3 volts por metro, e diz também qual é esse ângulo em relação a esse eixo horizontal, que aqui no caso é 24,5 graus. Esse ângulo aqui, ó, em relação ao eixo horizontal. Então o legal desses sensores, a gente pode colocar inclusive mais de um, é justamente porque ele nos diz, né, o valor e a direção e sentido também do campo elétrico nesse ponto que a gente quer saber, né, o valor do campo elétrico. Então, o interessante com esse nosso laboratório é justamente isso. A gente pode posicionar a quantidade de cargas pontuais que a gente quiser e com o sensor a gente coloca ele no ponto que a gente quer, né, saber, né, qual é o valor do campo elétrico, e ele vai dizer para a gente o valor do campo elétrico e também o ângulo que ele faz com esse eixo horizontal. Tá vendo? Aqui está dizendo menos 73,5 graus. É porque é 73,5 graus para baixo, né? Por isso que botou esse sinal de menos. E por aí vai, né? A gente pode posicionar ele onde a gente quiser e ele vai estar medindo ali o campo elétrico na posição que a gente colocou ele, né? Então vamos para a atividade, né? Então a proposta aqui é justamente a gente reproduzir essa imagem que está aqui, lá no laboratório, né? Que seria a gente colocar uma carga positiva de 1 nanocoulomb em um ponto que a gente vai considerar como 0,0. Não importa, tá? E essa é até uma observação interessante, é que até quando a gente for falar, né, de sistema de coordenadas cartesianas, não importa onde que é a origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas. Ou seja, vamos imaginar aqueles exercícios que a gente fez lá atrás, envolvendo soma de cargas elétricas, como esse aqui, ó. A gente poderia, se a gente mudar o que seria o 0,0 do sistema de coordenadas, naturalmente esses pontos aqui mudariam também, né? Só que o resultado para o campo elétrico vai ser o mesmo.
Ou seja, o fato da gente ter mudado a origem do sistema de coordenadas, isso não vai afetar quem é o campo elétrico, porque o campo elétrico ele não depende da origem, ele depende das cargas elétricas. Então não importa se essas cargas elétricas estão mais para a esquerda ou mais à direita, o campo elétrico na resultante dessas cargas elétricas vai ser exatamente o mesmo vetor. O vetor não vai mudar. Ou seja, isso significa, né, que não importa onde a gente vai considerar aqui no nosso caso o que seria o ponto 00. Eu vou considerar que seja esse ponto aqui, mas a gente poderia considerar esse ponto como 00 ou esse ponto sendo 00. E o vetor campo elétrico, né, o resultado vai ser exatamente esse aqui, independente de como que a gente considerar quem é esse nossa origem, né, do sistema de coordenadas cartesianas. Bem, vamos tentar colocar mais ou menos nesse ponto aqui, que eu nem sei ali, deixa eu olhar de novo aqui. Ele está mais ou menos aqui, né? Mas como eu falei com vocês, não vamos resetar tudo, né? Vamos botar aqui as grades, né, de novo. Vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui nesse ponto. Aí um outro ponto, pelo que eu estou vendo ali na figura, ele está mais ou menos 1 metro acima, né? Que seria essa carga de menos 1 nanocoulomb 1 metro para cima, que seria esse aqui é o ponto 00, então aqui vai ser o ponto 01, né? X igual a 0, Y igual a 1, que é a altura. E o outro vai estar no ponto 2 metros para a direita, ou seja, seria o ponto 20. 20, né? Cada 2 quadrados representa 1 metro, então ele vai estar mais ou menos aqui, né? Então acho que, né, não sendo muito perfeccionista, né, mas acho que é mais ou menos isso aqui que está lá na figura. E ele está pedindo o campo elétrico, né, para a gente posicionar o sensor no 10, né, que seria o x igual a 1, y igual a 0, né, considerando esse eixo coordenado imaginário aqui que está passando aqui, x e y. Bem, o ponto seria mais ou menos aqui. E para esse nosso caso, a gente está achando um vetor de mais ou menos 4,35 volts por metro e um ângulo de mais ou menos 139 graus. Aqui na figura achou quanto? 4,46 e 135 mais ou menos, né? Achou 4,46. A gente achou 4,35. É mais ou menos isso, né? Não vamos ser muito perfeccionistas aqui, né? Porque qualquer mexida que a gente der aqui já dá uma grande variada, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Vamos tentar forçar a barra, não. Dá 4,4, 4,30, alguma coisa em torno de 4,4. E esse ângulo aqui dá alguma coisa em torno de 135 graus, que é esse ângulo aqui, né? Começando aqui do eixo horizontal até onde está a seta. E aí qual é a proposta? A proposta é, ok, a gente fez esse experimento usando o laboratório virtual. Vamos tentar fazer agora essa conta, né, usando as fórmulas que a gente viu, né, aquela expressão do campo elétrico. A gente tem, no caso, o ponto de interesse é o ponto 10, e a gente tem uma carga 1 no ponto 00, uma outra carga no ponto 01 e uma outra carga no ponto 20. Com isso a gente consegue achar aqueles vetores deslocamentos, né, os vetores de distância. E aí, para cada um desses vetores de distância, a gente vai precisar calcular o módulo, né? E também a gente precisa considerar a carga elétrica, né? E todas elas são, né? Essa daqui é de 1 nanocoulomb, todas elas são de 1 nanocoulomb, só que essa aqui é negativa, né? Então, escrevendo isso aqui, ó, a primeira carga, a distância é 1, 0, o módulo é 1, né? E o valor da carga é 1 nanocoulomb, né? 1 vezes 10 a menos 9. A segunda é menos 1 nanocoulomb. O módulo é raiz de 2, né? Porque isso aqui vai dar raiz de 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Que vai dar raiz de 2. E aqui o módulo vai dar 1, né? Então isso aqui a gente fez, foi substituindo aquela fórmula do somatório, como a gente fez na questão anterior. E aí o interessante dessa questão, né? É que se a gente somar, ó, se a gente for fazer essa soma daqui, ó, o 1 vezes 10 a menos 9 dividido por 1 dá 10 a menos 9, né? E aqui também dá 10 a menos 9. Quando a gente fizer o 10 a menos 9 vezes 1, mais 10 a menos 9 vezes menos 1, isso daqui se anula com isso aqui, né? Repara só, esse termo ele vai se anular com esse termo. O zero vai dar zero mesmo quando multiplicar.
e esse termo em x vai se anular com esse termo daqui, ó. Essas daqui são as duas cargas positivas. Vamos olhar aqui para a figura, ó. Coincidentemente, a gente escolheu um ponto que é a simetria entre essas duas cargas. Então, por coincidência, nesse ponto daqui, o campo elétrico gerado por essa carga anula o campo elétrico gerado por essa carga. Por isso que nesse ponto, né, é como se não existisse essas duas cargas, ou seja, o nosso sensor está apontando para quem? Para a carga elétrica negativa. Se eu removesse essas duas cargas, eu teria exatamente esse mesmo vetor apontando lá para o campo elétrico negativo. Tá bom? Eu vou remover, como a gente já está mais ou menos com esse valor, né? A gente vai usar o outro valor. Eu vou remover só para vocês verem que a modificação vai ser bem pequena, né? Quando a gente remove as duas, vocês vão ver que a modificação vai ser bem pequena, ó, tá vendo? Ficou exatamente o mesmo campo elétrico apontando lá para a carga negativa. Porque, como eu falei, nesse ponto, o campo elétrico produzido por essa carga anulou, né, o campo elétrico produzido por essa carga. Eles se anularam, né, porque eles apontam os dois para o sentido positivo no eixo horizontal, e aí, como os dois estão à mesma distância, são a mesma carga, eles têm a mesma intensidade, um apontando para a direita, o outro apontando para a esquerda, se anulou. Então, nesse exercício seria o equivalente ao fazer o campo elétrico produzido por essa carga elétrica negativa aqui. Tá? Que é justamente esse resultado aqui, ó. Esse resultado chegou em quê? Naquela constante, né? 1 sobre 4πε0. O sinal de menos é porque a carga é negativa. Né? Esse daqui é o valor da carga. Esse aqui é o módulo ao quadrado, né? Raiz de 2 ao quadrado. E esse 1 menos 1 raiz sobre raiz de 2 é o vetor unitário, que nos diz a direção e o sentido desse nosso campo elétrico, né? Desse vetor campo elétrico. Esse 1 menos 1 tá associado à posição, né? ao vetor de deslocamento, né? Ao vetor de deslocamento. Né? E o raiz de 2 é o módulo desse vetor de deslocamento. E aí, fazendo essas contas, ó, faz essas contas. Aqui esse sinal de menos, como ele está associado ao vetor, né, a direção e sentido, a gente joga para cá, para dentro. Ó. Por isso ficou menos 1, 1. Ou seja, ele aponta, se a gente for decompor esse vetor, a componente dele em x está apontando para a esquerda e a componente dele em y está apontando para cima, né? Que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó. A componente em x aponta para a esquerda e a componente em y aponta para cima. Né? E esse daqui, como eu falei, né, é o vetor unitário que dá a direção e sentido do campo elétrico. E esse 4,5, que é o resultado para essa operação aqui, é o módulo, né, aproximadamente o módulo do nosso vetor. Né? Que aqui está 4,48, né? Pô, tá bem razoável, né? Deu bem razoável considerando as aproximações, né, que a carga não está exatamente nesse ponto, o sensor não está exatamente nesse ponto, mas considerando as aproximações a gente vê que o resultado é foi bastante satisfatório, né? E esse 135 graus, como é que se encontrou isso? Ora, se a gente pegar, a gente tem o vetor unitário, né? Pega a componente x do vetor unitário, a componente x do vetor unitário é essa componente aqui, né? A componente y do vetor unitário é essa componente aqui, né? E o que a gente quer, né, é pegar, se a gente pegar a componente x e a componente y e fizer a tangente, né? Se a gente fizer a tangente dessa componente x pela componente y, a gente vai ter justamente esse ângulo aqui, ó. Por isso que a gente fez essa expressão tangente a menos 1 aqui, né? Tangente a menos 1 do 1 sobre raiz de 2, que é quem? É a componente y, dividido pelo menos 1 sobre raiz de 2, que é a componente x do vetor unitário. Aí, feito isso, vocês vão achar 135 graus, que é exatamente, né, aquele ângulo que está aparecendo ali, né, o aproximadamente, né? Esse ângulo aqui, que no caso aqui deu exatamente, né, mas às vezes no que vocês fizeram pode ter dado aproximadamente, né? Então é isso. Isso daqui foi para mostrar para vocês que é possível a gente fazer alguns experimentos usando esse laboratório. E aí, interessante seria que vocês explorassem isso, né? Tentem reproduzir outros exercícios nesse laboratório, até para vocês conseguirem entender mais qualitativamente, né, o que é o campo elétrico produzido pela carga elétrica. Tá bom? Valeu!